Olá, amigos da comunidade Saúde Mais Ação. Eu sou o Dr. Francinaldo Gomes, neurocirurgião e educador financeiro e também o CEO da Saúde Mais Ação Educação Financeira. E eu gravei este vídeo hoje para mostrar para vocês alternativas de rolagem da venda de opções diferentes da rolagem à la Frank, que vocês já podem ver em outros vídeos aí no canal. Só para relembrar vocês, na rolagem à la Frank, existem três situações em que é feita a rolagem da venda de opções. Uma é na quinta que antecede o vencimento, a outra é quando o retorno do prêmio fica inferior ao retorno dado pela renda fixa, e a terceira situação é quando o preço do ativo ultrapassa o preço de exercício, tanto faz se é da call ou se é da put. Nas duas primeiras situações, a rolagem é sempre ganhando, ou seja, você recebe para rolar, por causa do efeito do decaimento pelo tempo. Mas nessa situação em que o preço do ativo ultrapassa o preço do exercício, da opção, em algumas situações é preciso pagar para rolar. Ou seja, o ativo sobe ou cai tanto, de forma tão rápida e forte, que o prêmio que você vai recomprar fica muito mais caro do que aquele que você vendeu. E mesmo com a nova venda sendo feita na mesma série ou na série seguinte, ela não vai ser suficiente para cobrir o prêmio que você comprou. Então, nessa situação, a gente fala que paga para rolar. E usualmente vocês vão vivenciar essa situação em períodos de muita volatilidade no mercado, ou quando ocorrem alguns eventos que a gente costuma chamar de cisne negro, que são eventos que geram muita movimentação no mercado. Tanto faz se é para alta ou se é para queda. Então, é nessa situação que eu quero mostrar para vocês as rolagens alternativas. Porque nas outras duas que você recebe para rolar, não há problema nenhum. Mas nessa situação em que o preço do ativo ultrapassa o strike, é que costuma gerar um certo desconforto em quem executa a estratégia Enriquecer Faz Bem à Saúde. Porque nessa situação você teria, em algumas, claro, que pagar para rolar. Claro, existem situações em que o preço do ativo ultrapassa o preço do exercício, mas que mesmo fazendo a rolagem à la Frank, a rolagem clássica, você ainda vai ficar no 0 a 0 ou ainda pode até receber um pouquinho para rolar. Mas existem situações em que essa ultrapassagem, digamos assim, ela é tão acentuada que mesmo fazendo todo aquele ajuste, vocês teriam que pagar para rolar. E isso costuma gerar algum desconforto em alguns colegas, principalmente naqueles que estão começando. Por quê? Porque a pessoa ainda não tem um registro de ganhos prévios. Então ela já fica com aquela sensação de que ela está pagando, e alguns colegas ficam desconfortáveis com isso. E enfim, eu quero mostrar aqui quais são as alternativas para essa situação. Claro, não se trata de rolagem à la Frank, são formas alternativas, mas que podem se adequar muito bem a vocês. Lembrando também, no final eu vou falar a quem que se aplica esse tipo de rolagem, ok? Então vamos ver a primeira, né? E aqui, claro, eu estou partindo do princípio que vocês estão trabalhando com call e put, tá? Porque a gente sempre, essa dualidade entre call e put ajuda muito, porque o mercado só pode ir para um lado, ele não pode ir para os dois lados ao mesmo tempo. Então, uma das duas a gente acaba sempre ganhando. Mas vamos ver aqui as situações em que a gente pode manobrar isso, tá? Então, primeira coisa, se você o não pagar para rolar, ou seja, o não pagar para rolar, por que eu coloco não pagar?
Porque na verdade o que gera desconforto é você ter que pagar para rolar. Então eu estou colocando situações em que você não vai pagar para rolar. Então não pagar para rolar implica necessariamente em dar algo em troca para o mercado. Em troca para o mercado. Então, não tem muito jeito. Se você não quer pagar o dinheiro para rolar, ou não quer vender ativos para poder pagar a rolagem, ou não quer usar sua reserva de emergência para poder pagar a rolagem, alguma coisa você vai ter que dar para o mercado. Não tem como ser diferente isso. E o que a gente pode dar para o mercado para não ter que pagar para rolar? Bom, pensem no seguinte. Suponham que para eu comprar a opção que eu havia vendido, eu vou pagar R$3. Pronto. Então eu tenho que pagar R$3 para comprar aquela opção que eu vendi. Por alguma razão lá, o preço da ação ultrapassou o preço de exercício e a opção ficou cara, agora ela está valendo R$3. Tanto faz se é call ou se é put aqui. Estou discutindo a mecânica da coisa. E se eu vender uma outra opção, vamos supor, usando a estratégia, usando a rolagem à la Frank, né? Então eu vendo e eu recebo, por exemplo, R$1. Ou seja, eu teria que pagar R$2. Seria o que eu iria pagar nessa rolagem, tá? Bom, o que eu tenho que fazer então para não ter que pagar esses R$2 para o mercado? Só tem um jeito, é eu receber aqui R$3. Ou seja, eu vou ter que buscar um prêmio na hora que eu for fazer a venda de opções que me dê R$3. Porque se eu não fizer isso, eu vou ter que pagar para rolar. Entenderam? Isso é bem tranquilo. Então vejam, como que eu faço isso? Então, bom, eu comprei uma opção por R$3. Para eu não ter que pagar, né? O que eu posso dar para o mercado então? Eu posso dar tempo e posso dar lastro. Ok? Ou eu posso dar os dois. Tempo e lastro. Tempo. Então, suponha que para esta série agora, se eu fosse rolar, eu iria pagar R$3 para comprar a opção. E se eu fosse vender na mesma série, por exemplo, usando o lastro lá ajustado, eu fosse receber R$1. Então, neste caso, para eu não ter que pagar, eu teria que pegar um prêmio que me desse R$3. E como que eu tenho que fazer isso? Lembrem-se, dos fatores que determinam o prêmio, o número de dias que faltam para o vencimento, quanto mais tempo faltar para o vencimento, maior é o prêmio. Quanto menor a distância entre o preço de exercício e o preço do ativo, maior é o prêmio. Então, o que eu tenho que fazer numa situação dessa, já que eu não quero pagar para rolar? Eu tenho que aumentar o tempo e tenho que diminuir o lastro. Ou fazer um pouco dos dois. Aumentar o tempo e diminuir o lastro. Posso fazer um ou o outro. Certo? Então, nesse caso, o prêmio que eu vou receber, porque ele vai ter um tempo maior até o vencimento, ou porque ele tem um lastro menor, vai ser um prêmio que vai me dar um valor de R$3, por exemplo, aqui no exemplo, para que eu possa ficar no 0 a 0 essa rolagem. Tá? Então, por exemplo, se eu estou agora numa opção com vencimento para março, que eu vendi, e eu tenho que recomprar essa opção pagando R$3, se eu for vender na mesma série para março, ou seja, porque faltam mais de 15 dias para o vencimento, por exemplo, eu não vou receber um prêmio que me dê R$3. Então eu já posso vender uma outra opção para abril, porque aí o que eu faço?
como eu vou ter um tempo maior agora até o vencimento, o prêmio dessa opção vai ser maior que eu vou receber. Então vejam que ao vender para abril, eu já estou dando mais tempo. E daí é só eu escolher qual é o lastro agora cujo prêmio vai ser igual ao que eu paguei para rolar. Pode ser que eu tenha até que diminuir o lastro, ao invés de dar um lastro de 6, 7%, já que eu ainda estou no vencimento para março, eu teria que dar um lastro talvez de 4, 5, talvez 3%. Então isso vai fazer com que o prêmio que eu recebi daquela opção seja igual ao prêmio que eu paguei para comprar a opção cujo strike foi ultrapassado pelo preço do ativo. Isso tanto faz se é call ou put, vale para as duas. Ah, Francinaldo, mas se eu fizer isso, eu vou estar abrindo mão do lastro, ou seja, é maior a chance desse ativo atingir o meu strike e com isso eu ter que rolar de novo. De fato é, mas lembre-se que você está fazendo uma rolagem sem custo. E você pode novamente, se isso acontecer, jogar mais para frente a sua opção ou mesmo reduzir ainda mais o lastro dela para obter um prêmio igual. Lembrando que as puts são todas europeias, ou seja, se você ficar ITM, né? Ou seja, você rolou para um lastro que está ATM, o mesmo ITM, você não tem chance de ser exercido a menos que seja no dia do vencimento. E na call, se a call for americana, mesmo assim, nós já vimos, tem vídeo aqui no canal falando disso, que a chance de você ser exercido antes do vencimento, mesmo estando ITM, é extremamente baixa. Porque enquanto uma opção tiver valor extrínseco, mesmo que seja pouquinho, não é vantajoso para o comprador dessa opção exercê-la. Então, com isso, você pode ficar relativamente tranquilo. Claro, o risco existe, mas ele é muito pequeno, praticamente não acontece. Então, qual é a alternativa aqui para rolar a custo zero? Ou seja, você compra a opção que você tinha vendido e veja quanto você pagou por ela. E daí você pega a próxima que você vai vender, usualmente para a série seguinte, e veja qual é o strike que vai te dar o prêmio igual ao que você pagou. Com isso você vai estar dando tempo e lastro para o mercado. Claro, aí foge totalmente daquela nossa rolagem clássica em que a gente numa situação dessa pagaria para rolar. Aí o que vai mandar é o prêmio que você vai receber, tá? Lembrando que se você tiver vendido em call e put, então no cenário em que a ação subiu muito, você vai ter ganho o prêmio da put. No cenário que a ação caiu muito, você vai ter embolsado o prêmio da call. E aí o que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, você pode rolar uma a custo zero, pode ser a call ou a put, e embolsar o prêmio da outra. Por exemplo, se eu rolei a call a custo zero, ou seja, vendi um prêmio lá para frente com lastro menor para zerar, significa que eu ganhei a put, porque a put virou pó e quando eu for rolar ela eu vou rolar ganhando. Se eu rolei a put a custo zero, da mesma forma, ou seja, se eu rolei a put a custo zero, significa que eu ganhei a call. E aí eu vou fazendo o seguinte, a cada quinta-feira que eu for olhar novamente, eu vou esperar o mercado fazer a correção, e ele vai fazer em algum momento, até porque isso é estatístico. Nós já vimos que ele sobe em 30% das vezes, cai em 30% das vezes, mais que 5%, né? E na maioria das vezes ele está em congestão. Então, vai chegar o momento em que o mercado vai fazer a correção, seja para alta, seja para queda. E aí eu volto para minha posição original e sigo
na estratégia clássica. E qual é a outra situação que você pode fazer? Você pode rolar a custo baixo. Rolar a custo baixo. Para rolar a custo baixo, você teria que dar menos tempo para o mercado e também dar menos lastro. E como que você faria isso? De uma forma simples. Eu não falei para vocês anteriormente que se você rolar a call a custo zero, você ganha put, e se você rolar a put a custo zero, você ganha call. Então você pode pegar esse prêmio que você ganhou da call ou da put, dependendo da situação, e subtrair do prêmio que você vai receber. Então no cenário anterior, vamos supor que eu comprei a opção por R$3, mas eu ganhei 80 centavos da put, supondo que aquela opção é uma call. Para eu comprar essa call eu paguei R$3, mas a put que eu vendi a 80 centavos, por exemplo, virou pó. Então significa que eu já ganhei 80. Então o que eu posso fazer para rolar essa opção a um custo baixo? Eu posso pagar na rolagem 80 centavos, que foi o que eu ganhei da put. Claro, eu não vou embolsar esse ganho, eu vou devolver esses 80 centavos para o mercado, mas foram os 80 centavos que eu ganhei na put. Ou seja, eu teria que vender uma outra opção que me desse um prêmio de R$2,20, não mais de 3, como tinha sido na rolagem a custo zero. Então, fica bem tranquilo de fazer dessa forma também. Isso vale para put também. Se eu tivesse que rolar a put pagando R$3, mas eu ganhei 80 centavos da call, então ao vender a próxima opção, eu venderia uma opção que me desse um prêmio de R$2,20. Com isso, eu poderia dar um lastro maior para essa nova venda. Jogaria para a série seguinte e alargaria um pouco mais o lastro. Com isso, eu receberia um prêmio menor. Porém, é um prêmio que, somado ao que eu já ganhei da opção que virou pó, fez minha operação sair a um custo baixo ou ficando no 0 a 0, tá? Então são essas as formas. Rolar a custo zero, que a gente chama de zero cost. Zero cost ou low cost, que é custo baixo, são alternativas interessantes para aquelas pessoas que estão começando na estratégia, que ainda não têm um histórico de ganho, portanto elas vão se sentir desconfortáveis e já nas primeiras operações terem que pagar para rolar, para aquelas pessoas que simplesmente não querem realmente pagar por qualquer razão, e também para aquelas que naquele dia da rolagem podem estar sem dinheiro, podem não estar recebendo nenhum dividendo, ou mesmo podem estar sem capital naquele dia para rolar. Então lembre-se que existem essas duas alternativas aqui que são interessantes para vocês. E por fim, eu quero explicar o seguinte: o resultado final não vai mudar. Porque se você paga para rolar, você paga agora, mas vai receber depois, porque você vai estar encurtando as séries, ou seja, vai estar vendendo muitas vezes na mesma série e depois vai rolar para a série seguinte e também vai estar dando lastros maiores. Aqui, ao rolar a custo zero ou a custo baixo, você vai estar abrindo mão do tempo e também do lastro. Se você colocar isso ao longo do tempo, numa linha do tempo, o resultado final vai ser o mesmo, ou muito parecido, porque você não pagou para rolar, mas vai ficar mais tempo com uma opção sem poder trocá-la por outra. Ou vai ter maior chance de fazer uma nova rolagem por causa do lastro, até o mercado se adequar novamente. Uma coisa vai compensar a outra. Entretanto, os efeitos de curto prazo, principalmente o desconforto de ter que pagar para rolar, não vai existir. E outra observação que vocês têm que fazer é a questão da liquidez. Dependendo do ativo que vocês têm, que vocês estejam fazendo a venda coberta, às vezes
para vender lá para frente, ou seja, você dá mais tempo, você pode não ter liquidez. E se a opção estiver também muito ITM, às vezes pode ser difícil de recomprar por conta da liquidez. Para isso, para vocês tirarem essa dúvida ou lidarem com essa dificuldade, assistam o vídeo que eu deixei aqui no canal, que é o que fazer quando as suas opções aparecem com baixa liquidez no home broker. E tem saída também para essa situação. Então, para a gente concluir, na estratégia clássica à la Frank, nos períodos de muito movimento do mercado, a gente paga para rolar. Porém, se vocês não quiserem adotar essa estratégia, não se sentirem confortáveis com ela, vocês podem rolar a custo zero ou a custo baixo e dessa forma poderão lidar melhor com a situação. Lembrando que o resultado final não vai mudar, mas o resultado de curto prazo sim, e também quando vocês forem fazer essa rolagem, atentem para a liquidez. Se tiver com baixa liquidez no home broker, vocês usam a estratégia que tem no vídeo aqui no canal descrevendo isso. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenham ficado claro. Deixem seu comentário, deixem o seu like aqui no vídeo e vamos todos enriquecer com saúde. E não esqueçam também de compartilhar com aqueles que vocês gostam, que vocês acham que vão se beneficiar. Um grande abraço.